Queridos, mas nós tivemos a homenagem do Dia dos Pais, aqui os nossos guardiões, fantástico ver eles tocando violão. Eu tentei uns 10 anos aprender violão, não consegui. Eu vejo um menino de 10 anos tocando, cada um é cada um, né? Cada um na sua, certo? Mas hoje, especificamente, nós vamos falar de um tema meio diferente. Não vamos falar de pais. Você sabe, nós estamos no meio de uma série chamada A Nova Natureza. Agosto é mês da juventude, e a juventude, então, propôs essa série aos pastores, e nós topamos. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a nova natureza. Aqui na tela você vai ver um QR Code, onde você pode acessar o boletim e pode acessar o esboço dessa mensagem. Eu sei que nós temos guardiões aqui hoje. Cadê os guardiões? Guardiões? Vocês sabem, né, que vocês anotam e depois, cadê o João? O João está aqui? Obreiro João? Depois você vai lá no João, ganha ponto, aquela coisa toda. Então, anota aí o que a gente vai conversar hoje. Então, temos o esboço da mensagem e o esboço e o boletim dessa semana. Queridos, então hoje nós estamos falando sobre a nova natureza. E especificamente nessa noite nós vamos falar literalmente sobre a natureza. E como aqueles nós que recebemos a nova natureza, como nós devemos agir em relação à natureza, à criação de Deus. Eu não sei se você já deu uma olhada no nosso boletim hoje, mas nós temos lá um artigo para explicar um pouquinho mais, intitulado Mordomia Eco... O quê? É sobre isso que nós vamos falar, mordomia ecológica. Lá você pode ler um pouquinho mais e se aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto dessa noite. Então hoje nós falaremos de um tema que muitos amam, certo? Eu sou meio assim, salve as baleias, aquela coisa toda, eu amo a natureza, gosto disso. O outro não, eu não gosto. Outros odeiam esse tema. É criado de... Quantos de vocês aqui, piá de apartamento? Pouquíssimos, só eu. Quantos de vocês gostam do campo? Quantos não sabem, não me importa, né? Talvez você seja um militante da ecologia, aquela coisa, né, de salve, eu sou adepto do Greenpeace. Talvez você seja um eco-chato. Conhece essa expressão eco-chato? Mas talvez você seja um hater de tudo que tem a ver com esse pessoal, certo? Não, se eles amam árvores, eu odeio árvores. Se eles querem ter canudo de papel, eu vou comprar canudo de plástico só para irritar esse pessoal. Eu, pessoalmente, nunca fui muito fã de animais ou vida no campo, apesar de eu ter trabalhado por 14 anos com acampamento. Eu gosto muito de acampamento, mas acampamento daquele assim que tem a cabaninha, sabe do que eu estou falando? Palavra da vida. Quantos conhecem a Palavra da Vida aqui? Né? Aquele, né? Já fiz muitos outros tipos de acampamento, gosto, mas não é muito a minha, pelo menos não mais, né? Mas eu lembro direitinho quando foi que eu decidi que eu não teria animais de estimação. Quantos aqui gostam muito de animais de estimação? Quantos aqui não estão nem aí para bichos? Quantos, mais ou menos? Tipo eu, assim. Eu lembro que eu morava em Rondônia, lá em Porto Velho, com meu pai e com meu irmão. Eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. O meu irmão, então, ele arrumou esse vira-lata super espertinho. E a gente chamava ele de Orepo. É um bom nome, né? Para filho também, Orepo. Né? E eu não queria cuidar do Orepo. Dava muito trabalho. Alimentar, limpar os trabalhos sujos que ele fazia, certo? Então eu fiquei feliz que era do meu irmão, eu não fazia questão nenhuma que ele fosse meu, mas eu gostava de brincar com o bichinho, ele era esperto, então é tipo o cetil, né? Sabe, cetil que fez o trabalho sujo, passa para o pai. É mais ou menos isso. O grande problema para mim foi o dia que o Orepo resolveu morrer. Um belo dia, a gente acorda de manhã e o bichinho está lá morto.
E aí eu olhei para aquilo e falei, morreu, já era, né? Tá bom. O meu irmão não, meu irmão era o dono. Então, se você gosta de animal, sabe do que eu estou falando. O meu irmão estava indignado. Ele batia no Orepo, chorava, falava, acorda, Orepo, você não pode morrer. E levanta, e sei lá, queria fazer massagem cardíaca. O bichinho tinha que levantar. E eu olhava assim, com meu coração duro, insensível, e falava, eu não quero ter bicho. Se for para eu me apegar assim, sabe, o coração do meu irmão morreu junto com o Orepo. Eu falei, eu não quero isso. E eu decidi que eu não ia ter bicho, e até hoje, todo bicho que eu conheço eu chamo de Orepo. Tem um peixe lá em casa que tem um nome, que eu chamo de quê? Orepo, certo? Todo bicho é Orepo. Não, calma, pessoal, eu não sou sem coração, tá? Eu só não gosto de sofrer com aqueles que... Quantos aqui já sofreram por causa do bichinho que morreu? É ruim, né? Não, eu sofri porque o meu irmão sofreu. Mas é isso, eu não queria muito trabalho. Sabe, queridos, esse assunto em geral, ele causa muitas discussões, desconfortos. Talvez alguns de vocês já estão... Eu vou embora. Esse pastor anti-animais, que coisa horrorosa, né? Mas, queridos, hoje nós vemos assim, shopping center, que é pet friendly. Tem área pet, né? Sabia que tem culto pet? E fora as outras coisas, né? Você vai comer hambúrguer sem carne, restaurante vegano, né? Vejam, dá uma olhada aí comigo, algumas coisas que eu encontrei estudando. Esse primeiro slide que você vai ver foi alguém aqui da igreja que soube que eu ia pregar nesse assunto e passou aqui em Curitiba em algum lugar e falou, pastor, olha só o que eu vi. Tá vendo ali, ó? Nossa família cuidando do membro o quê? Mais especial da sua família é o quê? É hospital? Pet shop. O membro mais especial da sua família, quem é? Tá vendo? Não tá muito certo isso, não. Mas eu tenho uma outra boa aqui, ó. Culto pet. Quantos já ouviram? Tem culto pet agora. Olha só. Você vai lá, leva o seu cachorrinho para apresentar no culto, pastor Edmilson ora, né? Culto pet. Gente, não é piada, tá? E cá entre nós, não se preocupe, nossa igreja não vai ter isso. Eu sei alguns já estão, não vai embora, tá? Aguenta aí, fica aí. Eu sei tem alguns que já estão querendo ir embora, estou ofendido, essa igreja nunca vai ter um culto pet. E que tal esse protesto aqui, ó? Árvores caídas não estão mortas. Me explica isso. Eu também não entendo, eu não sei o que significa, então por favor não me processa, tá bom? Mas também, queridos, há um outro lado, descuido total com os animais, certo? Um descuido, você não ligar. Eu sempre falei assim, ó, eu não quero ter cachorro porque se é para cuidar, se é para ter bicho, tem que cuidar. Certo? Então tem gente que, ó, os coitadinhos aí, descuido total com os animais, descaso completo com os recursos naturais. Você vai em alguns lugares e você vê aqueles rios sujos, pode passar o slide aí, né? Joga lixo, você não está nem aí. Quantos de vocês já foram numa praia e acharam um lixo espalhado pela praia? Descaso, não estou nem aí para isso. Você percebe? O descaso e o exagero afetam todos nós. Você consegue entender isso? Mas será que Deus tem alguma coisa, tem algo a dizer sobre isso na palavra de Deus? O que você acha? Quem está certo? Eco chato ou pai de pet? Os haters dos animais exploradores inconsequentes da natureza ou aqueles que abraçam as árvores? Abre comigo a sua Bíblia lá. Espero que os guardiões aqui tenham a sua Bíblia também. Abre lá em Gênesis, muito fácil de achar, certo? Primeiro livro da Bíblia. Nós vamos ler 2 textos. O primeiro está lá em Gênesis 1, o versículo 28 ao 30. E o segundo texto é Gênesis 2, então você fica ali na mesma página quase. Gênesis 2, 15. Lá em Gênesis 1,
Já deve ter aberto aí, né? Ou ligado. Lá em Gênesis 1, o que acontece? É a história da criação do mundo. De todo o universo é contada. Lá em Gênesis 2, então, no próximo capítulo, o foco é a origem do ser humano, da humanidade. Ou seja, esse texto de Gênesis 2, ele não é uma continuação de Gênesis 1. Ele é uma complementação. Ele abre o leque. Então, olha comigo lá Gênesis 1, 28, e nós vamos ver juntos do 28 até o 30. E enquanto você lê, você pode olhar no slide aqui, tem algumas palavras destacadas. Eu quero que você preste muita atenção nessas palavras. Versículo 28, Gênesis 1. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Lembra o que está acontecendo aqui? Deus cria o ser humano e coloca num jardim chamado Jardim do Éden. Muito bem. E aí Deus então abençoa e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e, olha essa palavra aqui, subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como semente, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimentos a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Agora dá uma olhadinha nas próximas páginas, lá em Gênesis 2, o versículo 15 de Gênesis 2 diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, tá? Lembra dos dois textos aqui? Quais foram as palavras destacadas no primeiro texto? Me fala aí, consegue? Subjuguem, dominem, dou, o que mais? Vou passar rapidamente aqui, ó. Vou tentar destacar na minha voz. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre o céu, os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. A gente tem o PowerPoint aqui com as palavras grandes, né? Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem, eu vou acelerar, elas servirão de alimento para vocês. E aí depois de novo, e dou todos os vegetais. E aí ele continua. Então as palavras são, subjuguem, dominem, lhes dou, servirão e dou. Está conseguindo me acompanhar? Está conseguindo entender onde eu quero chegar? A verdade que esse texto traz para a gente muito claro é que Deus nos deu a natureza. Que ela, a natureza, nos serve e não ao contrário. Você é criado por Deus para amar pessoas e para dominar sobre os animais. Pastor, você é criado por Deus para amar pessoas e para dominar sobre os animais. Eu sei, mas pastor, animais dão menos trabalho, as pessoas dão muito trabalho, os animais não são tão infiéis, animais é mais fácil de lidar. As pessoas são muito problemáticas. É verdade, eu concordo contigo, mas essa é uma outra história. Pessoas são assim problemáticas por causa de um negócio chamado pecado. E a solução para o pecado está na mesma pessoa que capacita você a amar pessoas. Jesus. É por isso que a palavra diz que nós devemos amar o próximo. No caso aqui, próximo é ser humano, tá? Não, tem um bichinho aqui perto de mim. Legal, você pode cuidar e deve fazer isso. Mas nós devemos amar quem? Próximo. Sabe aquele ser humano que você olha e fala,
esse aqui não dá para amar? É esse aí, que você foi criado para amar. Queridos, você não é um amante da natureza. Você é dono da natureza. Você consegue entender isso? Você é dono, Deus deu domínio para você. Você, querido, não é pai de pet. Você é pai do seu filho. Você não é pai de animal, você não tem que dar presente para o seu filho mais novo, porque para o seu cachorro, quando a sua esposa engravida, porque o seu cachorro foi promovido a irmão mais velho. Está entendendo? Você é dono. O chamado à mordomia ecológica é um chamado, sabe para quê? A explorar a natureza. Eu sei. Você não gosta desse termo, é muito forte. Mas você sabe o que significam as palavras subjuguem, dominem, no original lá na Bíblia? Se você gosta um pouquinho das línguas originais, essa aqui é uma boa em hebraico, é kabash. Literalmente significa pisar. No negativo ela significa ignorar. No positivo ela significa conquistar, subjugar, violar, levar à escravidão, forçar, manter sob jugo, trazer à sujeição. A outra palavra, dominar, significa exercitar autoridade, ou literalmente também pisar, subjugar, ter domínio, prevalecer contra, reinar sobre, governar sobre, tomar. Queridos, nós somos ordenados. É isso mesmo, ambas as palavras, subjugar e dominar, elas estão no imperativo. Nós somos ordenados pela palavra de Deus a exercer autoridade, a explorar a terra e tirar dela o nosso provento para multiplicar e crescer sobre a terra. Isso significa, queridos, que não é pecado usar canudo plástico. Pastor, o senhor usa canudo plástico. Não é pecado usar a sacolinha plástica. Errado é jogar no chão. Errado é jogar no mar. Errado é não ligar, usar indiscriminadamente. Não é pecado, queridos, comer carne. Sabia? Bacon tem o seu valor, certo? Tá gravando, né? Não é por... Jesus comia carne, aliás, certo? Aliás, ele mesmo, lá em Marcos, no capítulo 7, ele diz que o que contamina o homem é o quê? É o que sai pela boca, não o que entra pela boca. E o verso termina dizendo que ele diz assim, e dizendo isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Eu sei que alguns de vocês aqui, por essa hora, já estão loucos para ir embora. Mas segura aí, não liga para o Greenpeace ainda. Como eu falei, aguenta mais um pouco, segura o seu desejo de me processar, tá bom? Até agora, queridos, não sou eu que estou falando não, é a palavra de Deus. Então, se você quer processar, processa a Bíblia. Porque é a palavra de Deus, certo? Mas vamos lá. Mas pastor... E o segundo texto, pastor? Aquele que diz de cuidar e cultivar. Eu tive lá certo? Eu tive na jornada do discípulo. Eu tive na jornada do discípulo e eu aprendi que lá em Gênesis 2,15 é o nosso mandato criacional. Quantos fizeram a jornada do discípulo aqui? Ó? Faz a jornada do discípulo. É o chamado à mordomia ecológica. Muito bem para você que fez a jornada do discípulo e já sabe. Para você que não sabia, só digo uma coisa, faça. Tem EAD agora, tem turma segunda-feira à noite, tá bom? Pois bem, veja comigo lá o texto e me diga quais são as duas palavras que destacam, as palavras mais importantes no versículo 15, que diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para, fala comigo, cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar e cultivar, certo? Por algum motivo, na versão que a gente leu aqui, NVI, ela altera a ordem das palavras. No original,
a palavra cultivar vem primeiro, tá? Como está na revista atualizada, que diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para, primeiro, cultivar e guardar. A gente vai dar uma olhadinha nessas palavras aqui. Nós vimos no primeiro texto que então que nós somos chamados ao quê? A dominar, a explorar a terra. Agora esse texto ele nos dá mais informações. Informações muito importantes sobre o nosso mandato criacional. Nós somos criados para cultivar e cuidar do planeta. A palavra cultivar, ela não significa simplesmente fazer uma hortinha. Ela não significa regar ou lavrar a plantinha, mas ela é literalmente, essa palavra chama abad no hebraico. E ela significa literalmente trabalhar, servir, ser ou manter em cativeiro, ser escravo, serviço de servidão, compelir, fazer, executar. No contexto do campo, é manter, é trabalhar, é fazer acontecer. Então você é responsável por fazer a terra acontecer. Acontecer o quê? O fruto. Essa mesma palavra é interessante que no contexto de culto, sabe o que ela significa? Ela significa culto. Se você fala inglês, me ajuda aqui. Como é que fala culto em inglês? Como que é? Vai, o pessoal do inglês aí. Service. É parecido com o quê? Serviço. É o serviço de adoração. É essa mesma palavra ali, abade, o culto. Mas essa é uma outra história que eu deixo para a EBD e para a Jornada do Discípulo. Eu quero deixar vocês curiosos, tá? A gente estuda mais a fundo lá. Eu pessoalmente acho que essa palavra aqui seria melhor traduzida se fosse trabalhar a terra. Deus deixou lá para você e eu trabalharmos a terra. Porque a ideia, novamente, é essa, de explorar a terra para que ela produza, para suprir as nossas necessidades de crescimento e multiplicação de toda a raça humana. Querido, ser mordomo da natureza é sim dominar, é trabalhar a terra, ou seja, como já falamos, explorar a terra para que ela produza. Mas sim, o versículo continua e nos chama para uma outra tarefa, uma grande responsabilidade. Afinal de contas, Provérbios, por exemplo, se você conhece o versículo, diz que o justo cuida bem dos seus animais, do seu rebanho. Sabia que isso está na Bíblia? O justo cuida bem dos seus rebanhos, dos seus animais. Ou pois como diria um velho amigo meu, vamos ver quantos nerds nós temos aqui, com grandes poderes, vem o quê? Grandes, quem que falou isso, guardiões? Vocês que são espertos. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem que falou isso? O tio do Homem-Aranha, exatamente, o Ben Parker, o tio do, eu sabia que os guardiões iam saber essa. Nós somos chamados a cuidar ou guardar a terra, nós somos guardiões da natureza. Nós temos o poder sobre o planeta, sim, mas nós também temos a enorme responsabilidade de manter ele vivo. Se nós temos o domínio sobre a terra, nós temos a responsabilidade de fazer com que a terra continue viva e produzindo. O chamado, queridos, então, a mordomia ecológica, não é só um chamado para explorar a terra, mas ele é um chamado para proteger a natureza. Você percebe o equilíbrio aqui? A palavra cuidar ou guardar, nessa língua original, no hebraico, ela significa cercar. Ou seja, guardar, colocar uma cerca em volta, proteger, atender às necessidades. E ainda, cuidado, ser circunspecto, prestar atenção ao seu redor, manter, marcar, olhar de perto, observar, preservar, considerar, reservar, salvar. Nós, queridos, não somos pai de pet, é verdade. Mas nós também não somos pet haters. Certo? Nós somos, não somos, queridos, ecochatos.
mas também nós não somos inconsequentes destruidores da natureza. Você percebe o equilíbrio? O que aprendemos aqui, então, é que nós somos o quê? Mordomos. Mordomos da natureza. E mordomos fazem o quê? Nós exploramos e nós protegemos. Esse é o equilíbrio ecológico. Nem pai, nem hater. Nós somos mordomos da natureza. E talvez você está se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Depende. Se você já é alguém que busca esse equilíbrio, cuida da natureza, mas faz isso tudo na sua própria força, se a sua motivação é apenas, eu vou salvar o mundo, vou salvar as baleias. Se a tua motivação é apenas essa, você vai cair no legalismo, querido. Se a sua ação não provém de fé, que é resultado do desejo de agradar a Deus, você vai cair no legalismo. Cuidar do planeta apenas por cuidar, qualquer um pode fazer. Mas explorar com responsabilidade e proteger com consciência para glorificar a Deus, aí, queridos, é diferente. Aí, meus amigos, só filhos de Deus conseguem. Nós somos mordomos porque amamos a Deus primeiramente. E é porque Ele nos capacita a obedecê-lo. Quando obedecemos por amor a Deus, nós honramos o Senhor. Isso só é possível, queridos, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que têm o Espírito Santo dentro de si e podem agir com a motivação correta. Talvez você, ao sair daqui hoje, vai ter que ajustar algumas coisas na tua vida. Talvez você nunca ouviu esse papo. Você olha para a mídia, o que a mídia prega, e a mídia está tentando desequilibrar esse negócio. E é por isso que nós vemos os que odeiam tudo que tem a ver com natureza, e nós vemos aqueles que os animais são as coisas mais importantes do mundo. O sistema quer desequilibrar isso. E talvez hoje você vai sair daqui dizendo, eu vou começar a separar o lixo. Você sabe, né, que separar o lixo não te faz um curitibano, te faz um mordomo da natureza. Talvez você vai sair daqui e vai decidir, eu não vou mais falar para o meu bichinho de estimação, vem para o papai. Talvez seja isso que você precisa fazer hoje. Talvez você vai decidir doar o dinheiro que você ia gastar, eu vi isso acontecer, tá? Você ia gastar com a festa de aniversário do seu pet. Eu sei de gente que fez isso. E você vai doar esse dinheiro para uma organização que cuida de animais abandonados. Ou melhor ainda, para um missionário. Talvez você vai precisar sentar hoje à noite mesmo com a sua família e falar sobre, onde que estão os exageros? Onde que a gente está exagerando? Ou onde que a gente está desconsiderando? Onde estão os exageros e as desconsiderações? O que a gente pode fazer para ser mais equilibrado? Queridos, o meu desejo é que saiamos daqui hoje com isso em mente, que como mordomos, o que nós precisamos fazer? Explorar, fala comigo, explorar e proteger. É isso. O que você, como mordomo, tem que fazer? Explorar e proteger. Como eu disse antes, usar a sacola plástica não é pecado. Mas será que custa muito ter sacolas recicláveis dentro do carro? A gente tem lá no nosso carro, no porta-malas, umas sacolas lá para ir no mercado. Será que isso não seria um melhor testemunho? Usar canudo plástico não é pecado. Pecado é jogá-lo fora no chão e no mar. Pecado também é criticar quem usa canudo de plástico. E falar, eu não converso com esse tipo de gente. Isso sim é pecado. Comer carne não é pecado. Comer em exagero é. Talvez você tenha que parar com isso.
Comer em exagero para esbanjar e deixar de ser generoso, gastar, não sei, uma fortuna na churrascaria? Não sei. Eu não sei o que Deus pode fazer. Então, você vai ter que conversar com a sua família, vai ter que conversar com seus amigos sobre isso. Queridos, como eu falei, nem pai, nem hater. Nós somos mordomos da natureza. E eu tenho certeza que o reino de Deus cresce quando você entende isso e age com a motivação correta de quê? De glorificar a Deus. Você se torna um pouquinho mais parecido com Jesus. Afinal de contas, Jesus é o único ser humano que passou por essa terra e que foi perfeito. Isso inclui ou não inclui que ele foi um perfeito mordomo da natureza? Foi ou não foi? Então, queridos, ao assumirmos esse papel de mordomos da natureza, de explorar e de proteger, nós nos tornamos um pouco mais parecidos com quem? Com Jesus. E à medida que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, o nosso testemunho cresce, a nossa influência aumenta, e o Senhor com certeza vai nos dar oportunidades de apresentar o Evangelho de Cristo, que nos salvou, para que nós pudéssemos ser mordomos da natureza dele. Quando nos perguntarem por que guardamos o lixo no bolso, por que nós amamos tanto as pessoas, por que nós valorizamos essas coisas que nós valorizamos, nossa resposta, queridos, será porque Deus nos deu o grande poder de explorar a terra e a enorme responsabilidade de proteger a terra. Porque nós somos mordomos de tudo que Ele nos deu. Queridos, hoje o Senhor está te desafiando a tomar pelo menos uma dessas duas atitudes que eu vou citar aqui. A primeira atitude que você precisa tomar hoje, se você nunca tomou, é dizer: Senhor, eu quero me tornar um mordomo da natureza. Eu vou explorar, mas eu vou proteger. Queridos, a outra atitude é entender que sem Jesus você não tem condições, poder dado por Ele para dominar de forma consciente e cuidar como você deveria. Porque você não tem o Espírito Santo que te guia nessa busca pelo equilíbrio em todas as áreas da vida, não só nessa área. Que te guia na busca de equilíbrio de como ser um bom pai, disciplinando o seu filho e amando o seu filho incondicionalmente. Se é esse o seu caso, querido, eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça agora. Eu quero pedir para todos abaixarem as suas cabeças agora, mas eu quero falar especificamente com você que talvez até hoje nunca tenha pensado nisso, nunca entregou a sua vida para Jesus. E enquanto a gente conversava de natureza aqui, e o tema da nossa série é a nova natureza, talvez você tenha entendido que você ainda não recebeu essa nova natureza de Cristo, essa natureza divina, o Espírito Santo que habita dentro de você quando você entrega a sua vida. E Ele sim, então, te guia e te ajuda nessa busca pelo equilíbrio. E talvez hoje, então, a decisão é: eu quero entregar a minha vida a Cristo. Você pode fazer isso hoje, agora mesmo. Se você quer entregar a sua vida a Cristo hoje, você pode fazer uma oração simples, confessando que você entende que precisa dele. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus também diz que o salário do pecado é a morte eterna. E é uma vida eterna afastada de Deus.
mas a mesma palavra diz que se nós confessarmos com a nossa boca, e se nós crermos com o nosso coração, que Cristo ressuscitou de entre os mortos, então você será salvo. A tua oração hoje pode ser algo mais ou menos assim, no silêncio do teu coração, fala para Deus assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso do Senhor, eu confesso que eu tenho caminhado longe de Ti, eu confesso que eu tenho pecados na minha vida e eu preciso do Senhor para poder caminhar com Cristo. Eu confesso os meus pecados, eu confesso que eu creio em Ti. Queridos, todos estão de cabeça baixa, só eu estou de olho aberto aqui. Você fez essa oração? Você está entendendo hoje, eu preciso de Jesus? Olha aqui para mim, dá um sinal para mim, levanta a tua mão, diz assim: pastor, eu fiz essa, legal, que bênção, glória a Deus, fico muito feliz. Mas alguém fez essa oração dizendo: pastor, eu estou entregando a minha vida a Jesus hoje? Aqui à minha direita, talvez alguém aqui fez essa oração? Aqui alguém fez? Legal, Deus te abençoe, fico feliz. Bênção de Deus, fico muito feliz, Deus te abençoe. Mas alguém fez essa oração dizendo: olha, eu preciso de Jesus para poder caminhar, eu entendo que eu sou pecador. Mas alguém fez? Glória a Deus. Querido, eu quero te convidar agora junto comigo. Se você nunca parou para pensar nesse lance de ser mordomo da natureza, e você hoje está falando: eu preciso ajustar algumas coisas na minha vida, eu quero te convidar a se ajoelhar aonde você está. Eu vou me ajoelhar aqui, queridos, porque eu sei que eu preciso ajustar algumas coisas. Eu tenho esse coração às vezes meio peludo, e eu preciso do Espírito Santo me guiando para poder equilibrar as coisas. Então, se você quer, se ajoelha comigo e diz assim: Senhor, eu estou aqui, eu não entendo muito bem, mas eu quero crescer nessa área, eu quero explorar de maneira consciente, sim, mas eu quero cuidar, entendendo que o Senhor nos deu a natureza e por isso nós queremos seguir em frente. Senhor, vários de nós estamos aqui ajoelhados, dizendo que esse é um tema que nos incomoda e que talvez a gente está meio desequilibrado e precisando entender um pouco melhor e ser mais mordomo das tuas coisas, Pai. Talvez essa mordomia seja com a natureza, talvez essa mordomia seja com as nossas finanças, talvez seja com a nossa família, Pai. Nós estamos de joelho aqui, dizendo: Pai, precisamos da tua ajuda. Nos ajuda a explorar, nos ajuda a proteger, e que as nossas ações e atitudes em relação a isso sirva de testemunho para as outras pessoas. Senhor, vários de nós aqui já têm caminhado muito bem em relação a isso, Pai, e nos ajuda então a buscarmos esse equilíbrio. Senhor, alguns aqui também levantaram suas mãos dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Pai, que esses vários guardiões que eu vi aqui levantando a mão possam crescer nos Teus caminhos e buscar ajuda, Pai. Que outros que entenderam que precisam da Tua ajuda, mas não levantaram a mão, Pai, que eles também busquem na nossa igreja essa comunidade que ama pessoas acima de todas as coisas. Senhor, nós somos gratos a Ti e nos rendemos a Ti, pois somos mordomos de tudo o que o Senhor fez. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.